Numa distribuição Sinapse, Os Impressionistas. Versão brasileira Audio News. Degas. O pintor clássico da vida moderna. Era assim que Edgar Degas se descrevia. Um patrício distante, sem condescendências, com um talento aparentemente natural, às vezes escondido, no obsessivo trabalhar e retrabalhar as imagens. Ele era um membro proeminente do grupo dos impressionistas, mas permaneceu afastado de muitas das preocupações do impressionismo, principalmente a pintura ao ar livre e de paisagens. Na verdade, ele se recusava taxativamente a pintar ao ar livre, mas assim como Monet e Renoir eram fascinados pelas cores e pinceladas, Degas era atraído para linhas e para o desenho e, de muitas formas, ele os igualou em sucesso. Ele fez mais experimentos com um amplo leque de suportes artísticos que qualquer outro artista do fim do século XIX, produzindo obras extraordinárias de escultura, aguaforte, pastel, óleo e fotografia. Todas técnicas empregadas por ele para explorar a figura humana, mulheres em particular. Ele veio de uma família de banqueiros de classe alta com ligações internacionais e aspirações aristocráticas. Seu pai nascera em Nápoles e sua mãe em Nova Orleans, mas Hilaire Germain Edgar Degas, como foi batizado, nasceu em Paris em 19 de julho de 1834 e teve uma infância confortável, até privilegiada. Com efeito, pela maior parte de sua longa vida, Degas foi um homem financeiramente independente. Degas foi incentivado pelo pai a fazer carreira no direito, com a intenção de futuramente administrar os negócios bancários da família. Ele se matriculou na escola de direito, mas passava o tempo no Louvre copiando febrilmente os velhos mestres, um hábito que manteve enquanto cursou a escola de belas artes e mesmo depois. O jovem Degas era tão confiante, ambicioso e ávido por aprender, que arranjou algumas reuniões com o legendário classicista francês Dominique Ingres, o xodó das belas artes estabelecidas, que disse ao aspirante a mestre: desenhe linhas, muitas linhas, nunca da natureza, sempre de memória e a partir dos relevos dos velhos mestres. Queimando de fervor clássico e curioso para conhecer familiares, Degas, aos 22 anos, partiu para a Itália. Durante 3 anos, Degas viajou, desenhou, estudou e conheceu parentes em Nápoles e Roma, antes de acabar em Florença e se hospedar com Laura Bellili, irmã de seu pai, que ele retratou junto com seu marido, o barão Bellili, e suas 2 filhas. Este quadro é sua primeira obra de grande monta, o retrato de uma família não muito feliz, exibindo toda a grandiosidade de uma pintura histórica de grandes proporções. Sua tia Laura parece constrangida e infeliz. Na verdade, o pai dela, o avô de Degas, acabara de falecer e é relembrado no desenho em giz vermelho pendurado na parede ao fundo. A distância entre marido e mulher também é significativa, não se tratava de um casamento feliz. Laura se queixou abertamente do marido para o sobrinho Degas. E o desprezo do barão é claramente visível, principalmente na maneira relutante com que consente em virar a cabeça tanto para a família quanto para o pintor. O clima opressivo do quadro é um pouco aliviado pela pose e expressão das meninas, que parecem inquietas e prontas para se soltarem, após posar durante horas para o primo. Mais brincalhão e com certeza mais livre é o cão da família, quase invisível no canto inferior direito, que sai correndo, mas tem a cabeça cortada ou decepada por Degas, como para enfatizar que o quadro deveria ser um instantâneo da vida, bem como um retrato cuidadosamente posado. Degas voltou de sua grande excursão à Itália em 1860. Esta foi uma das primeiras obras que ele produziu de volta ao ateliê parisiense. De certa forma, ele está lutando com a ideia de história e pintura histórica, mas em vez de voltar aos italianos dos séculos XV e XVI que ele observara, ou mesmo para os romanos, ele volta ainda mais à Grécia e à Esparta, e cria uma imagem de crianças espartanas se exercitando. Ao fundo deste triângulo, que se estende direto até o centro da tela, há um velho. É Licurgo, o legislador.
Ele está com os pais das meninas e baixou um edito pelo qual as meninas também tinham de aprender a lutar e combater. E é isso que acontece no primeiro plano, com a tensão entre os dois grupos, enquanto as meninas provocam e os meninos reagem. Mas a história só vai até aí. O que temos aqui não é uma representação arqueológica de uma paisagem grega idealizada, uma cena espartana. O que Degas fez foi sobrepor a ideia do moderno com o clássico, de modo que os rostos dos dois grupos são reconhecidamente de moleques de rua de Paris que ele tirou das ruas de Montmartre. Também a postura das figuras e o modo como se confrontam, não há nada de belo neles aos olhos de Degas. Trata-se de falta de jeito, de adolescência, mas ao mesmo tempo ele sexualiza os dois grupos, dando em especial uma certa arrogância aos meninos. É a vida moderna que se infiltra. Degas retornou a este quadro várias vezes. É uma de suas imagens favoritas e uma imagem que ele não conseguiu expor. Em 1880 mesmo, ele tentou exibi-lo na exposição impressionista e, por várias razões, provavelmente referentes ao tema e a seu desprezo por pinturas históricas convencionais, ele não foi exibido. Mas ele também trabalha e retrabalha. A linha é incrivelmente controlada e a própria tinta é desnudada e diluída em terebintina. Degas disse uma vez que não havia nada de espontâneo em sua arte. E, quando se observa esta imagem, pode-se ver isto no controle a que ele estava chegando. O afastamento de Degas da pintura histórica e sua aproximação com a arte da vida moderna foi incentivada por sua crescente amizade por Edouard Manet e seu círculo de amigos que frequentava o Café Gerbois. E foi aqui, no café ao pé de Montmartre, que Degas conheceu artistas como Monet, Renoir, Cézanne e outros com quem mais tarde uniu forças quando a primeira exposição impressionista foi organizada em 1874. Degas tinha pouco ou nenhum interesse por pintar paisagens, mas ele adorava cavalos e se pôs a pintar um dia nas corridas. Esta foi uma das primeiras incursões de Degas ao tema corridas de cavalos, um espetáculo contemporâneo que começava a ficar muito em moda na França. Ele pintou o novo e elegante Jockey Club de Longchamp, mas aqui vemos uma pista de corrida de subúrbio, com as altas chaminés de fábricas espetando a paisagem distante. Há uma crescente sensação de ansiedade enquanto os cavalos e os jockeys se reúnem no partidor da corrida, com a multidão visível logo adiante do inquieto grupo de equinos. O detalhe é graficamente observado e retratado por Degas com seu característico controle, mas ele também conseguiu gerar uma sensação de movimento em lenta aceleração através das exuberantes cores das sedas dos jockeys que atraem o olho da esquerda para a direita da tela, reunindo tudo em um grupamento triangular apertado no centro do quadro. Degas fez inúmeros desenhos para este quadro e para toda a sua obra, mas ele também começou a esculpir cavalos em argila e usar fotos de cavalos em pleno movimento para entender melhor a forma dos cavalos e como se portavam no espaço. E como melhor transferi-los para uma superfície plana. Esta faceta experimental e a exploração do espaço também começaram a surgir em seus retratos e em suas naturezas mortas. Este é um quadro curioso, pois é claro que ao primeiro olhar somos atingidos pelo fulgor colorido das flores bem no centro da composição, mas é claro que, quando se percebe a figura à direita, coloca-se a questão, será uma natureza morta ou um retrato? Acho que a resposta é ambos e nenhum dos dois. Não é nenhum dos dois porque ele propõe um diálogo entre os dois elementos e, em essência, não está interessado nem no retrato nem na natureza morta, mas está tentando criar um novo enfoque composicional que desafia as convenções estabelecidas sobre como as pinturas devem ser feitas. Acho que, em termos gerais, Degas usava as flores como símbolo. Elas podiam ser encaradas como símbolo de um ciclo vital ou como lembrança da morte. E talvez ele diga que a figura que ele pintou, a mulher de seu amigo Paul Valsampin, Madame Valsampin, tem a ver com tudo isso. Mas acho que, em última análise, ele está fazendo algo mais sofisticado. Ele a está usando as flores de forma a estabelecer um termo ou enquadramento muito mais radical para uma composição. Ela está cortada à feição da fotografia contemporânea e está olhando para a esquerda. Nossos olhos são atraídos das flores e seguimos seu olhar. Aí o corpo dela desaparece, até que lá no cantinho inferior direito do quadro, a mão dela ressurge, de modo que o quadro dá uma sensação de presença e ausência.
Somos então puxados para o canto superior esquerdo, onde as flores se espalham pelo espaço. Atrás da cabeça dela há uma janela. Enfim, o que temos é uma sensação de espaço deslocado, desajeitado. Até o tampo da mesa está enviesado. Sabemos que estamos olhando para ele de cima. Se procurarmos lógica, me parece que o vaso está prestes a escorregar. Ou o Degas pintou errado, ou ele quer deslocar o espaço ainda mais no jarro de água. A linha da água corre paralela e parece cortar a linha da mesa, mas está enviesada. Como sabe, a água é plana e devia estar paralela à superfície da mesa. É claro que não está. A cada detalhe deste quadro, de onde quer que observemos, Degas espatifa o trabalho. E Degas continua a explorar a ideia de diferentes pontos de vista, novas perspectivas, em uma de suas obras mais conhecidas, uma que prenunciou uma nova direção em sua arte. Esta é uma imagem muito original, uma visão do mundo, ou ao menos do palco, vinda de baixo, com um violento contraste entre o alto da tela e a parte inferior. O trabalho começou como um retrato do amigo de Degas, Désiré Diot, fagotista da Orquestra da Ópera de Paris. E aqui está ele, rodeado por seus colegas músicos que sopram, dedilham, tocam e batucam em uma área intensamente povoada, com as cabeças às vezes tapando uns aos outros ou se cutucando com os arcos, tudo amplificado pela posição escolhida por Degas, lá embaixo com eles. E então, elevando-se acima de todos, uma sinfonia de cor-de-rosa e verde. A primeira e dramática aparição na pintura de Degas, mesmo que sem cabeça, graças a um corte violento do artista, das bailarinas, de pés esvoaçantes, enquanto os homens estão firmemente plantados, retratadas em pinceladas mais rápidas e soltas, em um contraste multicor com o preto e branco abaixo delas. A reputação de Degas foi estabelecida em grande parte por sua primeira série de pinturas de bailarinas, e elas, por sua vez, determinaram o ritmo de quase toda a sua futura carreira. Mais da metade do número total de obras produzidas por ele tinham relação com o balé. Esta magistral e complexa pintura, exibida na primeira exposição impressionista da primavera de 1874, mostra uma aula de dança dirigida por Gilles Perrault, um célebre maître de balé e coreógrafo que pontifica como um titã no centro do palco, com umas 20 e poucas mocinhas espalhadas diagonalmente pela tela como uma rendada frisa clássica. A composição foi inteligentemente concebida. Vejam as colunas de mármore verde que marcam um ritmo lento e insistente no alto do quadro e o bastão de ritmo do mestre ecoado pela divisão da janela no espelho. Um instrumento espacial que sugere a cidade do lado de fora e enfatiza ainda mais o espaço do próprio aposento. As bailarinas estão retratadas em um leque de poses diferentes, algumas concentradas intensamente enquanto aprendem os passos, elegantemente ensaiando para uma apresentação ao público, mas outras são apanhadas em momentos de maior privacidade, menos glamurosos, ajustando a saia ou a gargantilha, batendo papo ou bocejando, ignorando o olhar do artista e do observador. De certo modo, Degas ensaia suas próprias técnicas e tem um desempenho virtuoso nos quadros de bailarinas, com cada linha e pincelada graciosamente retratando o que ele chamava de essas criaturas distantes e maquiadas, às vezes em um mundo que parece próximo da fantasia, mas que ocultava as outras intenções de Degas. Chamam-me de pintor de bailarinas, assim dizem, falou Degas, sem entender que, para mim, a bailarina foi um pretexto para pintar lindos tecidos e retratar movimentos. Mas Degas também oferecia uma visão dos bastidores de uma parte da vida contemporânea. Mulheres trabalhando, às vezes em ocupações glamourosas como o balé, outras vezes escravizadas em tarefas mais árduas. A lavadeira tornou-se uma figura cultural na Paris das décadas de 1860 e 70, principalmente através da literatura, e Degas foi o primeiro artista a tomá-la como tema. E aqui, nesta fantástica imagem cheia de vapor, vemos uma mulher iluminada por trás do quadro, por esta luz. Ela é vista em silhueta e labuta com seu ferro de passar, enquadrada pelas camisas acima que lá estão para serem engomadas e por esta massa de tinta embolada no primeiro plano contra a qual ela luta. É uma imagem heróica e acho que Degas se identifica e simpatiza com o fardo das mulheres. Ao mesmo tempo,
É uma imagem de interesse histórico no que concerne ao impressionismo, pois ele a pintou para um amigo cantor em 1873 e depois pediu o quadro emprestado para a segunda exposição impressionista de 1876, mas não o devolveu mais. Em vez disso, ele pintou uma versão muito maior. Guardou este quadro consigo na intenção de terminá-lo, mas acho que no fim ele percebeu que o efeito desejado estava melhor realizado na versão que aqui vemos agora. Sabemos que ele tentou retocá-la um pouco, pois se olhar com atenção, percebe-se que a assinatura dele está levemente coberta de tinta. Mas no fim, o efeito da luz misturada ao vapor do ferro e a criação deste extraordinário efeito enevoado contentaram Degas. Mas eu acho que ele tira o chapéu para a técnica do que a mulher está fazendo e para o que o próprio Degas está tentando. Para mim, essas pinceladas lisas espelham a maciez da mulher ou o correr do próprio ferro. Mas o que domina o quadro e lhe dá vigor é esta área amassada contra a qual ela luta. Pode-se quase imaginar as mulheres que Degas pintou no trabalho nas lavanderias, saindo depois de um dia cansativo e virando a esquina para ir ao café tomar uma bebida merecida. Aqui, Degas mostra um casal em um café, olhando melancolicamente com um copo do mortal e verde absinto na mesa em frente à mulher. Manet, amigo de Degas, pintara um almofadinha bebedor de absinto há cerca de uma década. Degas pinta uma imagem muito mais violenta, que não glamoriza nem o café, nem a bebida que foi considerada viciante e letal, sendo proibida no final do século. Em vez disso, ele pinta um comovido retrato de um mundo sombrio em que a única válvula de escape é a bebida. A obra provocou uma grande reação quando foi exibida pela primeira vez na segunda exposição impressionista de 1876, mas sua fama ajudou Degas a vender o quadro para um colecionador chamado Capitão Hill, de Brighton. Degas participou de 7 das 8 exposições impressionistas montadas entre 1874 e 1886 e tornou-se o mais veemente defensor do grupo, um fervoroso campeão da solidariedade comunal para o estabelecimento e promoção do que ele chamava de uma nova sensibilidade. Diferente dos outros, entretanto, ele nunca aprovou o termo impressionismo como título coletivo, descrevendo a si mesmo e a seus companheiros como realistas e sublinhando a importância por eles compartilhada da vida contemporânea como fonte do melhor da nova arte. Mas enquanto Monet, Renoir, Pissarro e outros continuavam a pintar ao ar livre, Degas permaneceu decididamente nos interiores. Ele enxergava pouco, sendo míope de um olho e tendo um ponto cego no outro, e a luz intensa o incomodava. Em seus últimos anos, ele descreveu a luz do sol como mais Monet do que eu aguento, mas a obscuridade o fascinava tanto literal quanto metaforicamente e o levou a fazer experiências com imagens e técnicas. Esta é uma das mais de 400 monotipias que Degas produziu em uma grande explosão de criatividade entre os anos 70 e 80. O processo envolvia desenhar com uma tinta de secagem lenta sobre uma superfície de metal polido e depois colocar uma folha de papel sobre a tinta úmida e correr tudo por uma máquina impressora. Pode-se ver como ele limpou a placa entintada com trapos e até os dedos dele, dando um efeito velado, tudo se adequando perfeitamente ao tema escolhido, o bordel que ele retratou com frequência e veracidade. Aqui, 2 prostitutas sentadas, nuas, salvo por um par de meias e alguma bijuteria, esperam um freguês fazer sua escolha. É um retrato sombrio de um mundo que floresceu na Paris do fim do século XIX, mas que continuava a ser um tabu. Um mundo que Degas vivenciou em primeira mão. Como muitos homens de sua classe, Degas frequentou bordéis, fato confirmado em cartas enviadas pelo artista a vários amigos, mas igualmente óbvio aqui, nas próprias monotipias. Degas continuava interessado tanto em espetáculos públicos quanto privados e produziu esta dramática imagem da acrobata Miss Lala, uma sensação na Paris de 1879, quando se apresentou no Circo Fernando. Seu número incluía o trapézio e, o mais espetacular de tudo, ser içada até o teto pelos dentes, em uma pintura que podemos descrever como mordente. É uma imagem que capta uma sensação de esforço físico, bem como de postura perfeita, e nos faz olhar para cima, para essa figura quase angelical, com uma sensação de precariedade e espanto, como se estivéssemos sentados na arquibancada do circo, lá embaixo.
Degas causou grande impacto na 8ª e última exposição impressionista em 1886, com uma série de pinturas de mulheres no banho que se lavavam e secavam. Muitos críticos consideravam as mulheres feias e o tema ofensivo. Diferente das imagens clássicas de mulheres nuas saltitando na água, havia algo mais furtivo nas pinturas de Degas. Até o momento, explicou Degas, o nu sempre foi representado em poses que pressupõem uma plateia, mas as minhas mulheres são gente simples, honesta. É como se fossem bisbilhotadas pelo buraco da fechadura. Efetivamente, Degas criou estas obras no ateliê, com as modelos postadas cuidadosamente com ênfase no movimento do corpo humano, mais do que na expressão do estado de espírito da mulher em si. Raramente chegamos a ver seus rostos e o anonimato reforça o fato de que estas figuras são estudos elegantes, observadas acuradamente e retratadas com sensualidade em um outro material, o pastel. O quadro começa com um desenho a carvão, sobre o qual Degas aplica pastéis de cores vivas em pinceladas tão brilhantes quanto as de qualquer quadro impressionista. Degas gostava do pastel por ele ser um instrumento seco que podia ser retrabalhado muito mais facilmente que a tinta a óleo. Ele também tem uma qualidade pulverenta que ajuda a sugerir uma visão fugaz. Acima de tudo, o pastel o ajuda a desenhar com cores, ou como ele dizia, sou um colorista com linhas. Neste quadro, a cor assume o comando em uma flamejante sinfonia de vermelhos que amplifica a imagem dinâmica da mulher de cabelos quase selvagemmente escovados. Ela agarra a própria cabeça para impedir a empregada de arrancar o cabelo pela raiz. O impulso da pintura segue a linha do movimento de puxada, do canto inferior esquerdo para o alto à direita. E no que poderia ser uma imagem fugidia de vaidade de alcova, Degas nos dá uma imagem quase desconfortável de energia. As banhistas são o estágio final da crônica que Degas fez das várias experiências das mulheres contemporâneas, chegando quase à obsessão com todos os aspectos concebíveis de suas vidas catalogados e usados como veículo para a exploração de diferentes instrumentos artísticos. Nos anos 90, com o agravamento da visão, suas imagens de mulheres se tornaram ainda mais radicais, retratadas em close-ups, ainda mais aproximados, de formas cortadas e cada vez mais abstratas. Neste quadro ousado, as formas são sobrepostas, com as figuras visíveis na distância, mas o movimento do quadro o joga na nossa cara, amplificado pelas peles de pigmento pastel, criando um padrão de cores caleidoscópicas. É uma digna apoteose para o mestre da dança, Degas, uma obra vertiginosa, animada no estilo e no tema, e como observou um historiador da arte, elevando a pintura em pastel a uma forma de arte maior. Ironicamente, em seu tardio uso de cores vivas, simplificadas, com um certo grau de abandono, Degas aproximou-se das preocupações da veia principal do impressionismo, mas ele também antecipou um enfoque mais expressionista da arte que floresceu no século seguinte. Acima de tudo, foram suas linhas, seu senso de experimentação, junto com uma complexa e frequentemente sombria visão da vida contemporânea, que fascinaram artistas de Picasso em diante. Após a virada do século, Degas estava nas palavras de um amigo íntimo um caco, virtualmente cego, parcialmente surdo e quase um eremita. Sua arte era cada vez mais festejada, mas sua produção chegou a zero. Ele morreu em Paris em 1917, aos 83 anos. No obsessivo trabalhar e retrabalhar as imagens. Ele era um membro proeminente do grupo dos impressionistas, mas permaneceu afastado de muitas das preocupações do impressionismo, principalmente a pintura ao ar livre e de paisagens. Na verdade, ele se recusava taxativamente a pintar ao ar livre, mas assim como Monet e Renoir eram fascinados pelas cores e pinceladas, Degas era atraído para linhas e para o desenho, e de muitas formas ele os igualou em sucesso. Ele fez mais experimentos com um amplo leque de suportes artísticos que qualquer outro artista do fim do século XIX, quando cursou a Escola de Belas Artes e mesmo depois. O jovem Degas era tão confiante, ambicioso e ávido por aprender, que arranjou algumas reuniões com o legendário classicista francês Dominique Ingres, o xodó das belas artes estabelecidas, que disse ao aspirante a mestre: desenhe linhas, muitas linhas, nunca da natureza, sempre de memória e a partir dos relevos dos velhos mestres.
Queimando de fervor clássico, com efeito, pela maior parte de sua longa vida, Degas foi um homem financeiramente independente. Degas foi incentivado pelo pai a fazer carreira no direito, com a intenção de futuramente administrar os negócios bancários da família. Ele se matriculou na escola de direito, mas passava o tempo no Louvre copiando febrilmente os velhos mestres, um hábito que manteve em... Numa distribuição Sinapse, Os Impressionistas. Versão brasileira Audio News. Degas. O pintor clássico da vida moderna. Era assim que Edgar Degas se descrevia. Um patrício distante sem condescendências, com um talento aparentemente natural, às vezes escondido, produzindo obras extraordinárias de escultura, água-forte, pastel, óleo e fotografia. Todas técnicas empregadas por ele para explorar a figura humana, mulheres em particular. Ele veio de uma família de banqueiros de classe alta com ligações internacionais e aspirações aristocráticas. Seu pai nascera em Nápoles e sua mãe em Nova Orleans, mas Hilaire Germain Edgar Degas, como foi batizado, nasceu em Paris em 19 de julho de 1834 e teve uma infância confortável, até privilegiada.